Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Presidente, Sra. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados. Mais do que refletirmos hoje sobre o Estado da Nação, este debate deve servir também para avaliarmos o estado da governação. E se o Estado da Nação é mau, o Estado da governação é um desastre. O Estado da Nação é obviamente muito do resultado da crise pandémica que vivemos, mas também do que foram os 6 anos de governação do Partido Socialista com os seus aliados. Sobre a pandemia que vitimou mais de 17 mil portugueses e a que os profissionais e o país responderam com coragem e solidariedade, convém recordar que na sua gestão foram cometidos muitos erros. Desde logo, por razões estritamente ideológicas, foi cometido o erro de querer excluir o setor privado e o setor cooperativo no combate à doença para valorizar a retórica do público, quando o que era necessário era tratar doentes aproveitando toda a capacidade instalada. Erros na informação. Usa máscara, não usa máscara. Erros na pressa do primeiro desconfinamento, na ideia que a segunda vaga não chegava cá, no que se passou no Natal e em janeiro e, por isso, chegámos a ser o pior país do mundo em termos de pandemia. A maior parte destes erros foram cometidos por incapacidade de organização, falta de testes, falta de sequenciação e, sobretudo, porque cada vez que as coisas correm um pouco melhor, a propaganda sobrepõe-se a tudo e tudo isso leva a que se cometam mais erros, como foi o caso de alguns festejos. Chegados aqui, e apesar disto, o Partido Socialista vem cheio de si mesmo, obcecado em opacar a oposição durante todo o debate. Afinal, está tudo ótimo. Arrogantes e prepotentes trazem-nos o quê? Piadas e propaganda. E eu diria mesmo que em relação às piadas, e não é nada comigo, eu não recomendaria muitas piadas sobre Dom Sebastiões de Bruxelas ou de Massamá, que seja. É que, senhores deputados, o problema pode estar mesmo no Conselho de Ministros. É melhor começarem a olhar para o lado e a ver onde é que está o problema. E em matéria de Delfins ou de sucessões, dizer que os vossos também não está brilhante. O de Lisboa meteu-se em sarilhos com Moscovo. E o outro não descola. Não descola, está ground force ou não, mas está ground, não descola. E, portanto, talvez não seja bom tanta piada sobre a oposição. Mas um dos factos mais preocupantes, relativamente ao Estado da Nação, é precisamente a forma como em Portugal a liberdade e os direitos democráticos estão a ser ameaçados e o escrutínio parlamentar tem vindo a diminuir. É um verdadeiro escândalo a forma como a presença do Primeiro-Ministro no Parlamento foi reduzida para praticamente 1/3 com o fim dos debates quinzenais. A falta de escrutínio protege a incompetência. O Primeiro-Ministro trouxe-nos aqui uma lista do que devemos ao Governo. E o PS só nos diz quanto devemos todos estar agradecidos à governação. Eu prefiro lembrar umas quantas coisas que devemos ao PS e ao Governo. Por exemplo, devemos ao Governo o incumprimento da promessa de um médico de família para cada português e o aumento das listas de espera, designadamente para tudo o que não é Covid. Devemos ao Partido Socialista e ao Governo a falta de credibilidade na Justiça, afetada pelas informações falseadas sobre o Procurador Europeu e a constante proximidade, para não dizer promiscuidade, entre as magistraturas e o poder político, bem como a inaceitável libertação de presos a pretexto da Covid-19. Devemos também ao Partido Socialista um sem fim de casos e de incompetência no Ministério da Administração Interna. Não gostam de casos, mas quem cria os casos somos nós, por acaso? É que não somos. Das golas de fumo, ao Ciresp, à imigração ilegal no Algarve, ao Zemar e ao caso do CEF, este último, particularmente grave, porque graças ao Partido Socialista se acabou com uma instituição capaz, com 35 anos de serviço ao país, para salvar a cabeça de um ministro incapaz. De facto, a geringonça, ainda que agora de geometria variável, está lá sempre para salvar o ministro. No CEF foi o Bloco de Esquerda quem deu a mão.
Agora, no caso dos festejos do Sporting, foi o PCP a bloquear a audição. Quando nada acontece, a responsabilidade passa a ser do Primeiro-Ministro. Mas ficámos, espantem-se, senhoras e senhores deputados, a saber hoje que o Sr. Primeiro-Ministro não sabia de nada. Que num acontecimento com este potencial impacto em todo o país, ou não soube ou não quis saber. Muito estranho mesmo, num Primeiro-Ministro que, além do mais, foi durante 8 anos Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Devemos também ao Governo a falta de apoio às forças de segurança e a falta de subsídio de risco. O que é certo é que o socialismo acha cada vez mais que tudo pode. Já tínhamos visto no escandaloso caso do envio de dados pela Câmara de Lisboa para o regime russo, em que também o PCP lhe deu a mão. O essencial é a retórica e a ideologia, que serve para sustentar a convicção de que ao PS tudo é permitido, seja nas nomeações, seja nas celebrações. Foi em nome dessa ideologia que o Partido Socialista atacou o setor privado na educação, impedindo que alunos pobres, em locais onde a oferta pública é insuficiente, pudessem aceder ao ensino privado de qualidade. Apesar de toda a propaganda, este Governo não deixou marca de relevo na presidência da União Europeia. Ao contrário do que diz, este foi o Governo que não fechou as negociações da PAC e é tão preciso apoiar os projetos agrícolas. O problema deste Governo não é sequer, como sustentam alguns, o de substituir 2 ou 3 ministros de incompetência mais evidente e resolver por aí o problema. Não, é uma questão de fundo e é uma questão de opções erradas. Opções erradas quando se bate para não conceder apoios sociais ou quando se fecha na sua base social de apoio, ignorando as classes médias e os profissionais liberais sacrificados simultaneamente pela pandemia e pelo excesso de impostos. Opção de fundo errada quando na questão mais estrutural para sairmos da crise, o PRR, o Governo optou por direcionar o essencial dos fundos europeus para o Estado, para o setor público e só para o setor público. Errado por parte do Governo da União Europeia, que menos apoios e estímulos concede às pequenas e médias empresas, responsáveis, elas sim, pela maioria dos empregos e por pagarem a maioria dos impostos. E por isso, a verdade é que somos um dos países que na União Europeia menos está a recuperar e menos está a crescer. É um facto indesmentível. Um Governo que mantém as regras e não está disponível para alterar as regras que fazem com que Portugal tenha um dos custos com combustíveis mais elevados de toda a União Europeia, o que obviamente penaliza as empresas dentro de Portugal e também as empresas exportadoras. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, não basta uma substituição pontual. A questão é de fundo e é de opção. E a escolha para o país é muito evidente. É entre um socialismo cada vez mais arrogante ou prepotente ou então em alternativa à liberdade. E se o Partido Socialista está convencido que tudo pode, que tudo diz, pelas dificuldades que a alternativa possa estar a passar, está muito enganado. Está muito enganado. Em democracia há sempre alternativa. E um mau governo, como este que aqui temos, acabará por ser substituído e será substituído pela vontade do povo. Disse.